IOD-PMEs, Índice OMIE de Desempenho Econômico das PMEs. Balanço do mercado de PMEs no segundo trimestre de 2023 e perspectivas para o decorrer do ano. Conheça a OMIE. Existimos para destravar o crescimento das empresas. Unimos liberdade e conhecimento para superar qualquer barreira. Oferecemos sistema de gestão, serviços financeiros, educação transformadora e uma comunidade para liberar o caminho do desenvolvimento a todos que desejam empreender no Brasil. Essência, propósito, trazer prosperidade para o ecossistema do empreendedor brasileiro. Missão, acelerar o crescimento dos nossos clientes por meio de uma plataforma que resolve qualquer complexidade da gestão de forma simples, intuitiva e eficiente. Visão, lideramos a transformação digital, ajudando empreendedores e contadores para impulsionarmos juntos a economia do Brasil. Mais de 120 mil clientes, mais de 153 franquias, 14 bilhões de reais em notas fiscais por mês, 27 mil contadores parceiros. Artigo: Perspectivas para a economia brasileira melhoram nos últimos meses. Nos últimos anos, as projeções de mercado para a atividade econômica brasileira, Produto Interno Bruto, PIB, eram sistematicamente observadas por um viés que tendia para o lado mais pessimista. Tomando os últimos anos como exemplo, logo após o estouro da pandemia de Covid-19 no início de 2020, as perspectivas para o PIB brasileiro de alguns agentes do mercado apontavam para retrações bastante intensas, alcançando o patamar de até menos 10% ante 2019. Além disso, muito se falava sobre a possibilidade de a retomada não acontecer rapidamente, levando a especulações de que a economia brasileira teria potencial de se recuperar apenas gradativamente após o choque inicial. E o que de fato aconteceu? O PIB brasileiro caiu 3,3% em 2020, porém mostrou recuperação bastante acentuada no ano seguinte, 5% de crescimento em 2021. Já em 2022, o fato se repetiu. No início do ano, o Boletim Focus do Banco Central, que monitora as perspectivas do mercado, indicava um crescimento da economia brasileira abaixo de 0,5%. E o que de fato aconteceu? O PIB brasileiro em 2022 mostrou expansão de 2,9% em relação a 2021. É evidente que os principais condicionantes da economia brasileira mudaram sistematicamente no pós-pandemia, como a propensão dos indivíduos ao consumo de bens e serviços e as políticas adotadas pelo governo para incentivar o crescimento da economia. Contudo, o fato é que o mercado nos últimos anos tem errado com certa frequência a estimativa de potencial de crescimento da economia brasileira em curto prazo. Tal movimento foi percebido novamente na primeira metade de 2023. Em meados de 2022, a mediana das previsões do mercado para o PIB do país em 2023 indicava um crescimento abaixo do patamar de 0,5%. O ano iniciou-se, inclusive, com a mediana das previsões do mercado para o PIB variando entre 0,7% e 0,8% de crescimento. Com o resultado do PIB do primeiro trimestre do ano, mais 4% frente ao mesmo período do ano anterior, uma nova onda altista de previsões toma conta do mercado, que agora converge para uma perspectiva de expansão de 2,2% ante 2022. Os dados do Índice OMIE de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas, IOD-PMEs, indicador econômico da OMIE que acompanha a evolução dos negócios das pequenas e médias empresas, PMEs brasileiras, anteciparam essa sustentação da atividade econômica no primeiro trimestre, quando o indicador apresentou crescimento de 2,5% ante o mesmo período do ano anterior. A boa notícia é que o índice encerrou o segundo trimestre do ano com um novo crescimento, mais 3,1% ante o segundo trimestre de 2022, o que indica manutenção do crescimento do mercado de PMEs no país, ainda que o resultado não tenha sido homogêneo entre os principais setores. Dentro dessas perspectivas relativamente mais positivas para o PIB brasileiro, há importantes elementos que exercem grande efeito no mercado de PMEs. Em primeiro lugar, é observada uma importante resiliência no mercado de trabalho no país. Após certa perda de fôlego entre o final de 2022 e o começo desse ano, os últimos dados referentes ao desemprego voltaram a recuar no segundo trimestre, com destaque para a retomada da população ocupada no mercado formal, campo em que a remuneração do trabalhador tende a ser relativamente mais elevada. Além da retomada do ímpeto da ocupação, houve um importante processo de recomposição do rendimento médio real do trabalho,
Isso é, do poder de compra efetivo dos trabalhadores. Esse processo tem como pano de fundo, além da recuperação do emprego, a forte redução das pressões inflacionárias no país, processo que se intensificou nos últimos meses. Junto à retomada da renda oriunda do trabalho, também ocorreram no período recente importantes estímulos fiscais, isso é, incentivos do governo que visam aquecer a economia, que exerceram, por sua vez, efeitos expressivos sobre o poder de compra das famílias brasileiras. Entre as principais medidas anunciadas e que ainda terão efeitos em curto prazo, especificamente para o mercado de PMEs, se destacam o reajuste do salário mínimo, a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS e o aumento do Bolsa Família. Assim, a despeito da taxa básica de juros em níveis historicamente elevados, que dificulta o acesso ao crédito e desestimula o consumo, as atividades de PMEs mais dependentes de renda, como varejo de alimentos, serviços de alimentação e serviços pessoais, encontram um ambiente mais propício para a expansão dos negócios. Em visão prospectiva, pode-se dizer que o cenário também se encontra mais positivo do que o esperado, ainda que o mercado espere alguma desaceleração do crescimento da economia em 2024. A queda sustentável das pressões inflacionárias, combinada com o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo e cujo texto base foi aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados, deve efetivamente abrir espaço para que o Banco Central reverta a direção da política monetária, iniciando um processo de redução da taxa básica de juros no país, taxa Selic. A combinação da sustentação do crescimento do PIB brasileiro com a sinalização de maior organização dos gastos públicos, novo arcabouço fiscal, levou o S&P Global Ratings a melhorar as perspectivas para o rating de crédito do Brasil de estável para positivo, movimento que não ocorria desde 2019. O rating nada mais é do que uma nota que indica a qualidade de crédito de um emissor. A melhoria da perspectiva indica que a agência enxerga uma possibilidade de aumento da nota de crédito do país nos próximos 2 anos, o que depende da manutenção de uma política econômica responsável e de avanço nas agendas de reformas, como a tributária, por exemplo. Uma elevação da nota de crédito do país representaria uma importante sinalização ao mercado, incentivando futuros investimentos no Brasil. Ainda que grandes desafios sigam no radar, tais como o cumprimento das metas fiscais, o controle inflacionário e a evolução da agenda de reformas, há uma boa luz no final do túnel para os empreendedores brasileiros que olham para o ambiente doméstico de negócios. Diante do comportamento de importantes condicionantes nos últimos meses e da melhora das perspectivas macroeconômicas em geral, um cenário próspero em médio prazo para as PMEs brasileiras tem se tornado cada vez mais tangível. As PMEs no segundo trimestre de 2023. Movimentação financeira real das PMEs mantém crescimento nos últimos meses. Após crescimento de 2,5% na comparação anual no primeiro trimestre de 2023, IOD-PMEs segue em crescimento nos últimos meses, encerrando o segundo trimestre com expansão de 3,1%. Nos últimos meses, o mercado de pequenas e médias empresas mostra continuidade da tendência de crescimento, ainda que aponte importantes diferenças de desempenho entre os grandes setores da economia. Apesar da manutenção das taxas de juros em níveis historicamente elevados, a resiliência observada no mercado de trabalho, com desemprego novamente abaixo do patamar de 8,5% e rendimento médio em níveis mais elevados frente ao ano anterior, a desaceleração da inflação e os efeitos dos estímulos fiscais, tais como o reajuste do salário mínimo e antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, são elementos importantes do contexto econômico que fornecem suporte ao mercado de PMEs, sobretudo para aquelas empresas em que os negócios são mais dependentes da renda do que do crédito. Inclusive, o Índice OMIE de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas, IOD-PMEs, confirma um movimento mais amplo que tem sido observado na atividade econômica doméstica como um todo nesse ano. Manutenção do crescimento em meio a projeções prévias bem mais pessimistas. Nesse sentido, as perspectivas de mercado para o PIB brasileiro em 2023 têm subido sistematicamente no último mês, com a mediana de mercado, monitorada pelo Boletim Focus do Banco Central, atualmente apontando para uma expansão de 2,2% ante 2022. Diante desse contexto, o IOD-PMEs indica que a movimentação financeira real das PMEs brasileiras
registrou expansão de 3,1% no segundo trimestre de 2023 na comparação anual. Já no acumulado do primeiro semestre do ano, o índice registra crescimento de 2,8% frente ao mesmo período do ano anterior. Do ponto de vista setorial, o crescimento do IOD-PMEs no segundo trimestre de 2023 foi condicionado pelo avanço da movimentação financeira real na indústria, mais 4% ante o segundo trimestre de 2022, e em serviços, mais 1,3%. Tal quadro também é verificado quando a análise é ampliada a fim de avaliar todo o primeiro semestre do ano. Por outro lado, o IOD-PMEs mostra que, no segundo trimestre, houve recuo da movimentação financeira real média das PMEs do comércio, menos 3%, e de infraestrutura, menos 5,7%. Assim, os resultados mais recentes mostram certo desbalanço no comportamento setorial do mercado de PMEs. Ou seja, o crescimento da atividade das empresas com faturamento de até 50 milhões de reais anuais não ocorreu de modo disseminado na economia nos últimos meses, o que aumenta a importância de se avaliar o comportamento das atividades que compõem cada um dos grandes setores do mercado. O IOD-PMEs também garante a avaliação do mercado de PMEs de maneira regionalizada. Assim, observa-se que o crescimento no mercado de PMEs no segundo trimestre de 2023 foi sustentado especialmente pelo avanço dos negócios nas regiões Sudeste, mais 6,7% ante o segundo trimestre de 2022, e Sul, mais 8,1%. Também foi verificado o crescimento, ainda que em menor escala, das PMEs no Centro-Oeste e no Norte do país, mais 2% em média. Por outro lado, houve modesta retração da movimentação financeira real das PMEs na região Nordeste, menos 0,4%. Novamente, avaliando o primeiro semestre do ano como um todo, a maior sustentação do crescimento do mercado é encontrada entre as PMEs do Sudeste, haja vista a expansão acumulada de 7% comparativamente com o desempenho do primeiro semestre de 2022. Box IOD-PMEs em junho de 2023. Em junho de 2023, o IOD-PMEs mostra que a movimentação financeira média das PMEs brasileiras cresceu 2,5% na comparação com junho de 2022. Do ponto de vista dos grandes setores da economia, o resultado recente do índice foi exclusivamente sustentado pela expansão da movimentação financeira real das PMEs da indústria, que avançaram 6,8% em junho na comparação anual. O setor de serviços, por sua vez, recuou em junho, menos 3,6% na comparação anual, refletindo a retração em segmentos como atividades imobiliárias, artes, cultura, esporte e recreação, informação e comunicação. Já no caso do comércio, o IOD-PMEs segue mostrando retração, menos 2,6% em junho de 2023, apresentando o terceiro mês consecutivo de queda do setor. Por fim, o IOD-PMEs ainda apontou o recuo do setor de infraestrutura no último mês, menos 6,1% na comparação com junho de 2022, após modesto crescimento apresentado pelo setor em maio, mais 1,2%. Apesar da queda do índice em importantes segmentos do mercado de PMEs em junho, não enxergamos que essa tendência deva disseminar-se em curto prazo. A redução das pressões inflacionárias no país, a resiliência observada no mercado de trabalho, a recuperação da confiança dos consumidores e os estímulos fiscais devem viabilizar ao mercado de PMEs seguir em expansão no decorrer do segundo semestre de 2023. Por dentro dos números. Com o detalhamento dos dados setoriais, é possível identificar os segmentos do mercado de PMEs que melhor performaram no último trimestre. Por meio do IOD-PMEs, é possível identificar dentro de cada grande setor as atividades que mais contribuíram para os resultados observados no período recente. Indústria, movelaria, destaque positivo, autopeças, destaque positivo. As PMEs do setor industrial mostraram recuperação nos últimos meses após retrações observadas entre o final de 2022 e o início desse ano. O resultado reflete, em especial, o avanço observado em alguns segmentos da indústria de transformação, tais como fabricação de móveis, fabricação de autopeças e implementos rodoviários e impressão e reprodução de gravações. Além disso, apesar de menor contribuição de atividades relacionadas com a indústria extrativa, foi observado no período bom desempenho da extração de minerais não metálicos.
A recuperação das PMEs industriais é um grande destaque do IOD-PMEs do segundo trimestre, refletindo condicionantes positivos na ponta da demanda e menor pressão de custos. Serviços. Pessoais, destaque positivo. Alojamento, destaque positivo. Alimentação, destaque positivo. O setor de serviços, por sua vez, também manteve ritmo de expansão no período recente, após avanços no primeiro trimestre, mais 1,4% na comparação anual. Como temos apontado desde o início do ano, a retomada da renda é fundamental para o desempenho de diversas atividades ligadas às PMEs do setor. Nesse sentido, destacam-se segmentos como atividades de serviços pessoais, alojamento e alimentação. Adicionalmente, é observado bom desempenho no último trimestre dos segmentos atividades profissionais científicas e técnicas, que englobam, por exemplo, atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria, além de transporte, armazenagem e correio e atividades administrativas e serviços complementares. Comércio. Atacadista, destaque negativo. Varejista, destaque negativo. Já no comércio, a queda observada no trimestre foi disseminada entre os grandes segmentos, com retração percebida no atacado, menos 2,1% na comparação anual, e especialmente no segmento varejista, menos 6%. No varejo em particular, o fraco resultado dos últimos meses foi puxado pela retração das PMEs de segmentos como livrarias, madeira e artefatos e calçados. Por outro lado, a evolução positiva do comércio varejista de produtos alimentícios em geral restringiu queda ainda mais abrupta do setor nos últimos meses. Infraestrutura. Serviços para a construção, destaque positivo. Obras de infra, destaque negativo. Neste setor, a retração observada no trimestre foi condicionada sobretudo pelo enfraquecimento dos segmentos de obras de infraestrutura e água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação. Entretanto, dentro do segmento de construção, ainda é possível observar crescimento das atividades das PMEs de serviços especializados para a construção, o que restringiu a queda do setor como um todo no período. Segmentos de destaque no segundo trimestre de 2023. PMEs do comércio recuam no segundo trimestre de 2023, mas atividades dependentes da renda se sobressaem. Atividades de destaque. Comércio varejista com predominância de produtos alimentícios, comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão, e comércio atacadista de fios e fibras beneficiados. PMEs da indústria mostram importante recuperação nos últimos meses. Atividades de destaque: fabricação de móveis, fabricação de autopeças e implementos rodoviários, impressão e reprodução de gravações. Setor de infraestrutura recua nos últimos meses, mas ainda há atividades no campo positivo. Atividades de destaque: serviços especializados para a construção, construção de edifícios. Setor de serviços mantém ritmo de crescimento no último trimestre. Atividades de destaque: serviços pessoais, alojamento e alimentação, atividades profissionais, científicas e técnicas. Perspectivas apontam crescimento. IOD-PMEs deve manter ritmo de crescimento no curto prazo. Melhora das perspectivas para a economia brasileira no curto prazo é boa notícia para os empreendedores. Assim como ocorreu no primeiro trimestre do ano, novamente o Índice OMIE de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas, IOD-PMEs, confirma certa resiliência da atividade econômica doméstica, em meio a um contexto de juros em níveis historicamente elevados. No segundo trimestre, o índice voltou a superar nossas expectativas, mostrando o crescimento até ligeiramente mais robusto do que o verificado no início de 2023. Houve uma mudança da dinâmica no mercado de pequenas e médias empresas, com enfraquecimento do comércio e certa recuperação da indústria. Mas identificamos que as atividades mais dependentes da renda encontram mais suporte para manter tendência contínua de crescimento no período recente. Diante dos resultados acima do esperado nos últimos meses, revisamos nossas perspectivas para o IOD-PMEs em 2023, passando de crescimento de 2% para mais 3,2% ante 2022. Vale destacar que no acumulado do ano até junho, o indicador já apresenta crescimento de 2,8% frente ao mesmo período do ano anterior. Ainda que alguns desafios sigam presentes nesse cenário,
sobretudo no que diz respeito ao elevado índice de famílias endividadas no país, a perspectiva de crescimento mais robusto da economia brasileira como um todo no ano, e em particular o avanço da renda, devem sustentar o crescimento dos negócios de diversas atividades do setor de PMS. Adicionalmente, a continuidade da perda de ímpeto da inflação no país é uma boa notícia para os empreendedores, tanto na ponta dos custos de produção de bens ou fornecimento de serviços, como na ponta da demanda, já que a inflação elevada corrói o poder de compra dos consumidores. Diante desse quadro, aumentam as apostas de que o Banco Central irá realizar uma inversão da política monetária a partir de agosto de 2023, passando então a reduzir a taxa básica de juros. Pode-se dizer, inclusive, que todos esses condicionantes mais positivos já aparecem nas expectativas dos agentes econômicos nos últimos meses, com destaque para a expressiva elevação da confiança dos consumidores, importante antecedente do consumo. Já para 2024, esperamos que o IOD-PMS mostre crescimento adicional de 2,4% ante 2023, com potencial de manutenção do crescimento das PMEs industriais e recuperação do setor varejista. A projeção reflete a expectativa de certa desaceleração da atividade econômica, com contribuição mais contida do mercado de trabalho sobre a evolução da renda das famílias. De todo modo, o efeito da queda das taxas de juros tende a aparecer de modo mais expressivo para as PMEs em médio prazo, a partir do próximo ano, favorecendo a elevação do consumo e dos investimentos no país. Configurando esse cenário, considera-se que o governo seja capaz de seguir as metas propostas no novo arcabouço fiscal, controlando a evolução dos gastos públicos e o potencial de novas pressões inflacionárias no país em razão das incertezas relacionadas ao tema. Como existem desafios à frente para a implementação efetiva das regras, permanece considerável um grau de risco de materialização de tal cenário em médio prazo para a economia brasileira e, claro e particularmente, para o mercado de PMS. Nesse sentido, visando antecipar eventuais choques no ambiente de negócios, os empreendedores devem acompanhar a evolução da inflação e das taxas de juros nos Estados Unidos nos próximos meses, que podem ter reflexos sobre a economia doméstica, bem como as discussões e votações na Câmara e no Senado referentes ao arcabouço fiscal e à reforma tributária, respectivamente, e as diretrizes do Banco Central a respeito das metas da Selic, taxa básica de juros da economia brasileira. IOD-PMS, características dos dados e objetivos. Entenda a composição do indicador e como ele pode ajudar na aferição das tendências da atividade econômica no Brasil. O Índice OMIE de Desempenho Econômico de Pequenas e Médias Empresas, IOD-PMS, funciona como um termômetro econômico das PMEs no Brasil, a partir da análise de dados anonimizados acerca da evolução das movimentações financeiras setoriais no sistema OMIE. O recorte é o das pequenas e médias empresas, PMEs, com faturamento anual de até 50 milhões de reais, que estão classificadas em 660 subclasses da Classificação Nacional de Atividades Econômicas Quinais, das 1.332 existentes, em 72 divisões das 87 listadas e em 17 seções das 21 catalogadas. A OMIE entende que a disponibilização dessas informações contribui para a compreensão mais detalhada do comportamento da economia brasileira, a definição de políticas públicas setoriais, a ampliação do nível de informação do empresariado, que poderá aprimorar a sua visão sobre o comportamento do mercado em que seu negócio está diretamente inserido e avaliar o desempenho de setores relacionados com sua atividade com mais recursos e ferramentas. Os dados disponibilizados no IOD-PMS também são segmentados por setor, o que permite ao empresariado visualizar quais atividades estão contribuindo positiva ou negativamente para o desempenho do mercado de PMEs no país e por região, possibilitando identificar regiões de destaque na economia brasileira, tendo como foco determinado nicho de mercado. As microatividades econômicas monitoradas pelo indicador compõem, por sua vez, 4 grandes setores: comércio, indústria, infraestrutura e serviço. Os indicadores são números índices que têm como base a média observada em 2021. Os dados que compõem o indicador de PMS são deflacionados com base nas aberturas do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas, IGPM-FGV, tendo como base o índice vigente no último mês de análise. Desse modo, o efeito meramente inflacionário na série temporal é removido, levando à observação da evolução das movimentações financeiras em termos reais.
Os relatórios são desenvolvidos a fim de fornecer dados úteis a empresários interessados no setor econômico, obedecendo de maneira rigorosa protocolos de privacidade garantidos aos clientes pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709 de 2018. O objetivo da OMIE é observar o fluxo das atividades econômicas. Por isso, os relatórios não focam a divulgação de valores monetários, e sim números índices de atividades econômicas, que por sua vez apresentam dados sobre o crescimento ou retração de setores. Por fim, o IOD-PMS é aferido e divulgado mensalmente, o que possibilita uma análise das movimentações das atividades no momento presente. A reunião desses dados acumulados mês a mês garante completa avaliação do comportamento das PMEs durante o ano, em termos de visualização geral dos dados e ainda abertos por setores da economia.